Olá, gente. Bem-vindos e bem-vindas à segunda aula do nosso curso de formação inicial e continuada, intitulado Quem é Gente? Contextos e processos de desumanização. Meu nome é José Costa, eu sou professor de Filosofia e Ciências Sociais e sou responsável pelo curso aqui na plataforma. Na aula passada, nós tratamos inicialmente do conceito de desumanização a partir da leitura das obras do filósofo americano contemporâneo David Livingstone Smith. Trabalhamos alguns exemplos, visitamos a história e pautamos algumas consequências contemporâneas dos processos de desumanização do passado e algumas tensões atuais que nos levam a refletir sobre essa negação da humanidade do outro ou a inferiorização dessa mesma humanidade. Chamamos atenção para o paradoxo, né, de que nós esperávamos que no desenvolvimento tecnológico e científico da humanidade nós encontraríamos meios de eliminar essas tendências desumanizadoras, mas encontramos esse processo e essa situação como um elemento, um fenômeno humano. As várias vezes que nós observamos isso ao longo da história, a gente não lidou com pessoas diferentes, né? Pessoas como nós, como nas nossas sociedades, né? Como alguns momentos em que as circunstâncias tensas e violentas do nosso tempo ainda possibilitam alguns contextos de desumanização que também nos fazem refletir e pensar. Nesse segundo momento, eu vou projetar essa segunda aula aqui, a gente vai continuar tratando, né, dessas possibilidades históricas, né, desses contextos contemporâneos, de uma maneira um pouco mais de superiores, aonde que ela acontece, e especificar alguns contextos históricos brasileiros, né? Esses são os três tópicos que a gente tem tratado lá na apostila, né? E dialogando com o que a gente viu lá, a gente pode pensar no primeiro momento na desumanização do ponto de vista histórico e contemporâneo, né? Reparem nas imagens algumas fotos de pessoas que tiveram sua mão decepada na região do antebraço, na República não, né, no antigo Congo belga, que hoje é a República Democrática do Congo. O Congo belga, né, era uma possessão do rei belga Leopoldo, né, o rei Leopoldo, que tinha como forma de punição, né, para aqueles sujeitos que não se adequavam às rotinas de trabalho ou tinham problemas em relação à manutenção da ordem, de amputação das mãos. Quer dizer, reparem, um processo bem marcado de negação da humanidade do outro a partir de uma violência, de uma brutalidade que envolve a violência explícita, né, de negar parte do corpo desse sujeito. Isso é bastante simbólico, faz pensar, né, um castigo físico, violento, sangrento, brutal. Então, ao longo da história, nós tentamos estabelecer, né, tentativas de evitar que esse processo acontecesse, né, essas especificidades humanas, mas, no entanto, algumas circunstâncias e contextos florescem, né? Nesse caso, por que dominar essas pessoas nesse país? Então, reparem, há uma circunstância, né, a expectativa de superioridade desse sujeito que domina, desse sujeito colonizador, há um domínio, né? O Congo é propriedade do rei belga, então há ali uma simetria de poderes, e há aqui um elemento decisivo para haver desumanização, que é a justificativa. Não são tão humanos quanto nós. Logo, é esse tipo de circunstância que esses sujeitos vão entender. Quer dizer, repare, em processo de desumanização, principalmente quando há uma organização coletiva, social ou política, há sempre uma justificativa. Nesse caso, a inferioridade dos negros, a inferioridade do povo congolês, a inferioridade dos africanos. Há uma justificativa para haver desumanização. Eles são inferiores e eles merecem certo tratamento. Quer dizer, essa justificativa não se sustenta de nenhum ponto de vista, né? Não há ponto de vista possível, mas ela serve como um motor, né? Ela serve como um meio de manter esse processo durante todo o tempo em que isso aconteceu, né? Então, o ponto aqui é que sempre em que há práticas consolidadas de desumanização, há justificativa. No caso do racismo, né, a ideia da superioridade de uma raça sobre outra. E o que acontece, né?
Eu coloquei o exemplo aqui da relação Europa-África, mas as várias circunstâncias, né, na própria Europa do século XX, esse contexto vai florescer, né? Há quem defenda que essa desumanização para de ocorrer de continentes para continentes, né? A gente pode pensar no domínio colonial, mas na própria Europa do século XX, né, a Primeira Guerra Mundial, essa cena, né, uma guerra com gás, né, o gás vai ser proibido nos conflitos em algum momento da história, mas é um ponto específico aqui, em que a própria circunstância do conflito faz com que o outro lado seja referido como a partir de um processo desumanizador. Né? Então, reparem, com o papel do contexto e das circunstâncias, uma guerra, um conflito bélico que faz os diferentes lados, né, se virem como desumanos. Né? Isso é um traço fundamental da psicologia da desumanização, conforme o Livingstone Smith nos diz, porque há sempre um enquadramento do outro como um mal a ser eliminado. Isso vai acontecer em circunstâncias comuns. A gente pode pensar numa guerra religiosa. Ambos os lados sabem, têm a sua concepção de bem do que é adequado, mas o outro lado, ele vai ter problemas para se estruturar como plenamente humano. Né? No caso do Brasil, né, a gente pode pensar no processo de colonização, esse encontro da imagem, né, o encontro entre indígenas brasileiros e conquistadores europeus. Há uma assimetria, né, uma simetria na compreensão da realidade, diferentes compreensões da realidade, mas naquele momento, né, há um processo de colonização, de dominação, né, onde a exclusão e a dominação são justificados. É curioso pensar, né, que em 1551, né, essa sociedade de conquistadores é uma sociedade católica, cujo elemento humanizador envolve tratar o próximo como a ti mesmo, né? Isso é curioso. Como conciliar essa ideia de superioridade com essa expectativa de igualdade? Em 1551, há um debate, né, muito conhecido na literatura histórica, o debate de Valladolid, né, onde se debate se indígenas devem ter sua humanidade plenamente reconhecida ou são passíveis de domínio e controle, né? Esse debate será inconclusivo, mas repare, é um debate, é necessário definir, né? Quer dizer, alguém vai defender que sim, eles precisam ter sua humanidade reconhecida, e outros defenderão que não. Na junção desse debate vai aparecer uma outra solução, que talvez os africanos não tenham tanto potencial de ter sua humanidade reconhecida como os indígenas, né? E a escravidão africana passa a ser uma opção. Então, repare, há aqui um momento, esse momento de deliberação, eu gosto muito desse momento, de pensar esse momento, que é um momento de deliberação entre quem é gente, quem precisa ter sua humanidade reconhecida e quem não precisa. Né? As consequências desses contextos é o racismo vigente na história do Brasil e a brutalidade social e política que envolve a história desse país. Então, quando a gente pensa, né, no título da nossa aula, que a gente chamou aqui de superiores e inferiores, né, são meios de haver classificação, né, meios de promover essa classificação para atribuir níveis distintos de consideração de humanidade. Isso faz pensar, né, e repare, de novo, né, como nós apontamos na primeira aula, trata-se de um fenômeno plenamente humano, é um fenômeno humano no qual, né, algumas das nossas tendências psicológicas e o papel principalmente das circunstâncias, né, por isso que a gente chama tanta atenção nas nossas exposições e nos textos da plataforma, no que diz respeito ao papel das circunstâncias e dos contextos, né, circunstâncias e contextos são situações perigosas que podem nos levar a nos adequarmos a práticas sociais e meios de se pensar sobre o mundo que envolvem desumanização, né, grande laboratório aqui é a história, e a história está cheia desses episódios. Então, é interessante que nós pensemos e consideramos esses critérios. Quais são os critérios para atribuir plena humanidade ou negar? Né? A gente pode pensar até em critérios de classe, né? São pobres, ricos, né? Há distinções aqui. Né? Isso nos faz pensar sobre esse meio de criar critérios, né? Na maior parte das vezes, nem todas, completamente arbitrário, para definir um status de reconhecimento pleno das humanidades envolvidas, ok? Então, esse foi o tema da nossa segunda exposição, né, a ideia, o estabelecimento desses critérios entre superiores e inferiores, revisitamos alguns tópicos da nossa própria história, né, visitamos o episódio 1551, né, o debate de Valladolid, que vai definir se os indígenas são plenos de consideração de humanidade ou não. Uma solução encontrada é buscar traficar pessoas, seres humanos da África que não terão a sua humanidade plenamente reconhecida.
Eu espero que tenha sido informativo para todos. Um abraço e até a próxima.